eu entendo perfeitamente o que você diz, só tem uma coisa. Como o Fábio estava dizendo, o Itaú, no ano passado, teve um lucro líquido, não bruto, líquido, de 27 bilhões. O Bradesco teve um lucro líquido de 25 bilhões. O Santander teve um lucro líquido de 16 bilhões. Isso dito, então, o risco, né, dos bancos, não, o banco não é de maneira alguma uma atividade econômica como as demais, porque eles trabalham praticamente com risco zero. Quer dizer, é algo extraordinário, é o melhor negócio do mundo, né, banco no Brasil. Não tem nada que se assemelhe, né, a ter um banco no Brasil. Risco zero e lucros extraordinários, ao mesmo tempo, os spreads lá em cima, com exigências de garantias também estupefacientes. E qual é a consequência? A economia real não funciona. E por que não funciona? Porque não tem crédito. Não? Então, e por que não tem crédito? No fundo, porque não tem política econômica. Eu me lembro de uma conferência do Lula aqui em Paris, na Sciences Po, em que ele dizia o seguinte, brincando, ele diz, não, eu telefonei para o Obama, né, e falei, ô Obama, me diga uma coisa, você aí que está com dificuldades por volta de 2008, 2009, você está com dificuldades aí com a economia, né? Você está com um problema porque quantos bancos públicos você tem? Quantos bancos estatais você tem? E o Obama teria respondido nenhum, é claro. E o Lula falou, pois é, eu tenho, e é por isso que a minha política econômica funciona. Eu não estou dizendo que a política econômica do Lula funcionou, foi a melhor possível, etc. Nada disso. Eu só estou dizendo que não há política econômica no país, porque os bancos públicos trabalham exatamente como os bancos privados. Não? O objetivo é lucro com risco zero e a economia não funciona. Olha, estão ouvindo? Olha, o sistema bancário, eu concordo, Milton, tem toda essa questão que sim, você tem um sistema bancário que teve lucros bastante fortes, para dizer o mínimo, ao longo dos últimos anos. Concordo que esse sistema conseguiu auferir esses lucros para poucos bancos na estrutura bancária brasileira, mas a gente precisa, de fato, pensar em como melhorar o sistema, né? E o que eu coloco aqui para vocês é que o Banco Central, e a gente sempre olha o Banco Central, às vezes, um viés negativo de que ele é protetor dos bancos, e não tem sido assim. O Banco Central tem sido muito ativo em tentar colocar propostas, e como a gente viu, por exemplo, esse ano, que é o início de discussão em relação a você colocar um cap, né, colocar um teto no cheque especial, tem um interesse vivo do Banco Central, do Congresso também, em como lidar com o spread bancário no país. Porque a gente sabe que para frente, com a demanda reprimida que a gente tem, com a capacidade de crescimento de crédito que a gente tem, o esforço que vai ser feito pelo Banco Central vai ajudar esse spread cair, o crédito subir, você tem um pouco mais de competição bancária e ajudar todo o sistema no final. Né? Mas a gente não dá só para acusar o sistema bancário sem acusar especialmente as autoridades que estão, de certa forma, atrasadas nessa discussão. Né? A hora que a gente consegue, nesse momento, ter taxas básicas baixas, como a gente tem, não tem mais cabimento e não tem mais justificativa para a gente não ir atrás e perseguir com firmeza a queda de spread de fato. E aqui eu dei alguns caminhos. Essa questão das garantias, por exemplo, é um fato. Todos os estudos, 100% deles, têm mostrado que quando você coloca um pouco mais de garantia num segmento específico de crédito, você consegue baixar intensamente o spread. A gente vê isso, por exemplo, no mercado de veículos, né? Quem compra automóvel hoje
compra numa taxa muito mais baixa, porque teve o sistema de você conseguir tomar o carro se você não pagasse. Então, a gente precisa ter esse tipo de garantia estendida ao longo de todo o sistema. E ajudaria também o sistema judiciário ser mais célere, né? A justiça que a gente sempre reclama em diversos segmentos que é morosa, que atrasa, nesse segmento também atrasa. Essas decisões que levam na esfera financeira para acontecerem também acabam sendo um custo que é imputado no final para o banco e o banco acaba repassando para o consumidor final. Então, de novo, concordo, tem todo esse problema relacionado ao sistema financeiro, mas a gente precisa cobrar intensamente as autoridades para continuar perseguindo medidas para fazer esse spread baixar.